Eu vou começar o vídeo falando uma coisa pra vocês. Uma frase do João Calvino diz assim, que o pastor ele tem somente duas vozes. Uma para apacentar as suas ovelhas e a outra para afugentar os lobos. Só que o que estamos vivendo ultimamente é totalmente o contrário. O vídeo de hoje é um vídeo pesado, então bora tomar água porque, maluco do céu, não dá, velho. Amém! Pra quem não me conhece, eu sou o Zaio, você está no meu canal Fala Zaio. E aí, como é que vão vocês, evangélicos, mundo pentecostal? Aleluia! E eu, claro, estou aqui mais uma vez. Desta vez não é só um bueiro, mas na verdade é o verdadeiro esgoto da tal igreja, entre aspas, né, a igreja brasileira. Vocês acabaram de ver aí um protesto em Aracaju, em cima da igreja do Evangelho Quadrangular. Esse protesto aconteceu alguns tempos atrás e a igreja foi pra cima protestando até que os seus líderes foram indiciados a responder por vários crimes, né? O pai, pastor, e o filho, pastor. A igreja de Aracaju está revoltada com a cara de pau desse líder, um tal de pastor Luiz Antônio, que é o pai, e um tal de Lucas Abreu, que é o filho. Esse pastor líder, né, pastor presidente da Quadrangular de Aracaju, que eu enquadro aqui como mais um canalha de púlpito, ele foi indiciado por acusações de crimes de violação sexual mediante fraude com mais de 10 vítimas. E o seu filho, pastor Lucas, aprendiz de quadrilheiro e aprendeu muito bem, que atuava na época como pastor líder de jovens, foi acusado também de ter cometido um crime de violação sexual e estupro vulnerável com adolescentes do próprio grupo de jovens da idade de 13 e 14 anos. Uma verdadeira canalice desses dois pastores, porque não dá pra dizer outro termo aqui, mas a gente sabe que são lobos de verdade. Só pra você ter uma ideia, foram ao todo mais de 20 pessoas ouvidas pela polícia nesse inquérito, porque afinal foram 3 anos de verdadeira atrocidade evangélica da parte desse líder da igreja evangélica quadrangular de Aracaju. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, esse tipo de líder se aproveitam da vulnerabilidade das suas fiéis, isso é, mulheres, adolescentes, mulheres que se divorciaram e estão ali carentes, eles se aproveitam dessa ideia, se aproveitam de menores que talvez não tenham pai ou uma mãe, não tenham uma família estruturada e usam a personagem de homens de Deus para abusar desse tipo de pessoas que estão vulneráveis, buscando um auxílio, um afeto espiritual e acabam botando fé nesse tipo de gente canalha de púlpito. E isso tudo tem causado uma revolta para os fiéis da igreja do Evangelho Quadrangular, não só de Aracaju, Sergipe, mas de todo o estado e do Brasil inteiro, ao ponto de eu receber aqui quase que constantemente essa denúncia pedindo, por favor, Zay, nos ajude. E segundo o portal G1, eu vou até ler aqui para vocês, ao analisar o caso, a Justiça de Sergipe extinguiu a punibilidade de 2 das 4 denúncias de abuso sexual. Isso porque o caso das 2 vítimas foi denunciado fora do prazo de 6 meses após o ocorrido do crime. Segundo a defesa do pastor, 2 outros indiciamentos da polícia foram desqualificados para suposto crime de menor potencial ofensivo, que deve ser julgado no Juizado Especial Criminal de Aracaju. Além disso, isso está no G1, tá? A defesa qualificou a denúncia como absurda. A própria defesa, que são advogados evangélicos, com certeza, tentando induzir o povo que isso aí é um absurdo, que não houve nada do que está sendo colocado na mídia. Inclusive a própria liderança da Igreja Evangélica Quadrangular do Brasil, que está fazendo vista grossa. Cara, isso é uma verdadeira palhaçada com a fé do povo. E talvez você possa estar perguntando, pô,
Ozaio, mas por que não denunciaram na época? Eu vou te dizer o porquê que não denunciaram na época. Porque justamente esses malandrões, esses lobos transvestidos de pastor, coagem as suas vítimas, ameaçam e acabam muitas vezes ficando ali escondido. E quando começa uma denúncia, aí pipoca tudo. Porque aqueles que não tiveram coragem de denunciar que estavam sendo abusadas desde o começo, acabam sendo abafadas pela própria igreja, que não pode falar isso, que isso é tocar no ungido, na unção, e que Deus vai pesar a mão. E no final das contas, esses bandidos continuam abusando, até que em um momento ou outro alguém tem coragem e levanta a voz. Outra coisa que me chamou a atenção dentro dessa questão aí, foi exatamente uma postagem que o pastor Romero, do perfil MPR Movimento Púlpito, que é o que começou essa denúncia, inclusive é pastor e policial. Até é bom você que segue aqui, quer acompanhar esse caso, seguir esse perfil no Instagram, porque ele está lá atualizando como está acontecendo o desenrolar desse caso de Aracaju. Mas o que me chamou a atenção foi exatamente essa postagem que ele colocou no seu perfil. Dá uma olhada. Um pastor, isso aqui é o casal, tá? É o pastor e a sua amada e querida esposa. E ele colocou assim: sim ou não? Um pastor indiciado por crime sexual que se defendeu alegando sexo consensual, até porque é o que eles fazem, eles levam a ideia de ser um aconselhamento pastoral, e a vítima acaba sendo induzida, seduzida e acaba cometendo o ato. E depois não, foi consensual, ela aceitou. Não, mas a indução, o discurso maquiavélico para induzir, para seduzir, é o que pega em cima disso e deixa esse tipo de pastor impune muitas vezes, até mesmo diante da justiça brasileira. Ele colocou ali, consensual, e cuja esposa diz ter perdoado, pode voltar ao púlpito sem nenhum tratamento? Claro que não pode, no meu ponto de vista. E vocês, o que acham disso tudo, você que me segue aqui? Será que a esposa vai abrir mão da vida boa, da vida luxuosa que estava levando e está levando até agora? Porque na maioria das vezes esse tipo de mulher de pastor nem trabalhar sabe. Casaram e foram induzidas a viver uma vida dentro de um certo conceito ministerial, estão ali para servir o seu marido pastor e ser aquela esposa de pastor apresentando-se como uma família feliz. Infelizmente é assim que acontece. Agora, se houve perdão mediante tudo isso, no mínimo, no meu ponto de vista, teria que ter sim um acompanhamento espiritual, até porque o casamento deve estar virado no avesso. Inclusive eu tive informações até que muitos fiéis perceberam, mostravam ter um relacionamento frio um com o outro há muito tempo. E eu vou ser sincero para vocês, uma mulher, por mais sonsa que seja, ela sempre vai sacar a malandragem do marido. Mas no final, no caso aí, aceita tudo para não causar o escândalo e não perder a vida boa, a mamata da igreja. Sempre passando aquela imagem de uma família pastoral feliz. Mas o povo também não é bobo, o povo saca que as coisas não vão bem no casamento. Pior ainda a partir de agora, porque eu tenho certeza que ninguém tem estrutura, diante de tantas acusações, engolir uma ideia de que foi algo consensual. E mesmo que foi algo consensual, como é que fica o relacionamento em questão de confiança um para com o outro, e pior ainda, liderando uma igreja? Não tem condições. A verdade é que a igreja de Aracaju pede socorro. Os fiéis estão desesperados para que venha a haver alguma intervenção da liderança nacional e da própria justiça brasileira. Mas infelizmente, mesmo com tantas provas, ainda existe um grupo que está aplaudindo, reverenciando esse líder, dando apoio a esse lobo de púlpito, com o discurso de que ele está sendo vítima de acusações absurdas. Tem sido um tempo de muito aprendizado. Um tempo onde Deus tem me ensinado a lidar com as traições. Deus tem me ensinado a lidar com as maldades.
Cara, sinceramente, absurdo nessas alturas é a cegueira desse povo, que mantém esse tipo de gente ainda no poder e massageando o seu ego. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, aos fiéis da Quadrangular de Aracaju: dinheiro de otário é festa de malandro. Enquanto você está ofertando, dizimando, aplaudindo, ajudando a encobertar o caso, firmando a ideia de que tudo não passa de acusações, mesmo diante de tantas provas, ser otário a esse nível pode ter certeza que estão cegos. A igreja de Aracaju não aguenta mais, essa é a verdade. E para você que não sabe também, o presidente atual da Igreja Evangélica Quadrangular, que é o senhor poderoso, pomposo, intocável, senhor Mário de Oliveira, que é um pastor político, acusado também de ter cometido vários crimes, tanto na política quanto no meio religioso, ao ponto de, na sua loucura, embriagada com o ego, se colocou contra, se opôs contra o Conselho Global da Igreja, inclusive fazendo ameaças e desafiando a autoridade desse Conselho Global das Igrejas Evangélicas Quadrangular. E detalhe, esse próprio Mário de Oliveira aí, que não está fazendo nada diante desse caso de Aracaju, que é uma das indignações da Igreja de Aracaju, está simplesmente fazendo vista grossa, não saiu em defesa da igreja. Como eu disse antes, um verdadeiro pastor, ele tem só duas vozes, uma para apacentar e outra para afugentar os lobos. E o senhor Mário de Oliveira até agora não fez o seu papel de líder nacional, de se manifestar contra os atos criminosos desse líder da Igreja Evangélica Quadrangular de Aracaju. Inclusive, para você não saber, essa treta que esse líder nacional teve com o Conselho Global, ele foi acusado de estar tirando a Igreja Quadrangular das suas raízes, da sua história, ao ponto de ser taxado que está montando, dividindo a Quadrangular para a Igreja Evangélica Mariana, né? Porque o nome dele é Mário de Oliveira, hein? E eu só tenho uma coisa a dizer aqui: diante desse contexto todo da Igreja de Aracaju, a qual vem passando uma vergonha, escândalo na região toda, no estado todo, fica claro que esse senhor presidente nacional está com o rabo preso com esse líder regional, líder estadual aí da Igreja de Aracaju. Todos fazem parte de uma organização que eu chamo aqui de quadrilheiros de púlpitos, aonde um esconde o erro do outro e assim seguem no poder, desrespeitando seus fiéis, desrespeitando a própria história da sua igreja, da sua denominação, e abusando da fragilidade de vítimas, famílias que assim buscam refúgio espiritual dentro dos seus templos. Uma verdadeira palhaçada. Eu sei que tem os remanescentes dentro desse contexto quadrangular, mas no meu ponto de vista, a Quadrangular hoje se tornou um verdadeiro esgoto evangélico no Brasil, ao exemplo desse caso de Aracaju, que não é o único que eles não se posicionam a favor dos fiéis, a favor daqueles que estão lutando pela pureza e buscando viver uma fé de verdade dentro da instituição Quadrangular, deixando assim claro um verdadeiro descaso, a falta de respeito com os fiéis e mostrando o interesse desenfreado por poder, dinheiro e sexo, que é o que mais acontece nos bastidores desses ratos de púlpitos chamados de pastores evangélicos. Os fiéis, principalmente de Aracaju, do Brasil, se vocês não se movimentarem, se necessário fazer até protestos, assim como já foi feito, mas um protesto organizado diante da instituição aonde é o escritório central, se é que tem, ou na igreja que é a considerada nacional do Brasil, aonde esse Mário de Oliveira atua como líder, se não houver uma organização de um protesto do Brasil inteiro para cima desse camarada, eu digo uma coisa para vocês: se não acontecer isso, caso como esse sempre vai passar impune, e muito menos esses bandidos chamados de pastores irão largar a mamata da igreja. Uma outra dica que eu deixo aqui, diante das experiências que eu tenho aqui com as denúncias do meu canal: se vocês não segurarem também as ofertas, os dízimos, isso é, as contribuições, fazendo uma pressão financeira para cima do líder, principalmente esse de Aracaju, ele vai continuar impune
impune, e a maioria desses que estão buscando denunciar e que as coisas se resolvam vão ficar no esquecimento, dando murro em ponta de faca, segurando as ofertas, se unindo, fazendo protesto, indo pra cima. Uma hora ou outra eles vão ter que reconhecer os seus pecados, os seus erros, e quando assumir um púlpito, igual foi o caso desse aí, assumirá o microfone para se retratar, confessar, que é o que eles não sabem fazer. Vive cometendo erros, pecando, pecado após o outro, cometendo crimes, e sempre quando pegam o microfone ainda saem como vítimas, com os seus discursos dizendo que não passam de vítimas, acusações, perseguição, e nunca se retratam diante da igreja. Esquece, né, que quem confessa alcança misericórdia. Ainda, eu acredito que ainda existem os remanescentes dentro da Igreja Evangélica Quadrangular do Brasil e dentro da Igreja Evangélica aí de Aracaju, porque estão lutando, fazendo a diferença, que não se curvaram diante desse esgoto que corre por túneis revestido de ouro, de pomposidade, que é uma verdadeira vergonha para o Evangelho. Partindo para o final do vídeo, eu quero dizer algo ainda para vocês, principalmente o povo de Aracaju aí. O ponto fraco desta instituição chamada Igreja Evangélica Quadrangular do Brasil é o poder eclesiástico e político. Enquanto vocês não ir para cima dessa questão, com certeza casos como esses ainda vão continuar impunes. Precisam se unir e colocar a boca no trombone. Você